Olá pessoal, estamos no primeiro episódio do podcast Mesa e Café. E para esse momento tão especial, nós convidamos uma pessoa com quem nós temos um grande carinho, que é o Dr. Elmari Torres. Vai ser um momento de muito aprendizado, muito compartilhamento, iremos perguntar sobre várias áreas da vida do colega. Então continue conosco e veja o quanto essa entrevista será importante. Até para você que é consumidor, que é trabalhador, que é cidadão, essa entrevista vai além das figuras de advogado e da figura do Poder Judiciário como um todo. Queremos também aproveitar para informar que esse primeiro episódio é um oferecimento da maior rede de salas comerciais de Caxias e região, que é a rede Torre Center. Ainda temos 4 salas disponíveis, próximo à cidade judiciária, próximo à Carmozina Coutinho, próximo ao Bonfim. Entre em contato quanto antes e garanta a sua oportunidade de ter um local de excelente qualidade para aportar a sua empresa, o seu negócio, o seu escritório, o seu consultório. Sem mais delongas, vamos ao nosso colega. Fico muito feliz com a sua presença, por ter aceitado o nosso convite e gostaria de já começar com uma pergunta. Quem é Elmari Torres? Doutor Frank, eu que agradeço o convite, a alegria é minha estar aqui presente, participar dessa primeira entrevista. E Elmari é essa pessoa que todo mundo está vendo, pessoa simples, filho de Clemilton, de Elisa, pai de 3 filhos, minha esposa Bianca Torres, também advogada, e assumi essa responsabilidade, você é conhecedor disso, sempre seguimos uma carreira praticamente juntos durante esse período de advocacia, e você sabe o que a gente fez, o que eu trabalhei aqui para a advocacia caxiense. E hoje assumi esse novo compromisso, esse novo desafio, que é a presidência da OAB aqui em Caxias. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de saber, doutor Elmari, o que você tem como objetivo para a classe dos advogados em Caxias? O senhor já tem assim, alguma ideia, já tem algum plano? Eu sei que o senhor tomou posse na semana passada, né? Formalmente, mas já está desde o começo do ano buscando melhorias. Mas eu gostaria que você deixasse claro para o nosso público que melhorias são essas, a gestão do doutor Elmari e de toda a sua equipe vai ser conhecida pelo quê? Tem alguma ideia? Tem algum propósito? Tem algum objetivo a alcançar? Doutor Frank, na advocacia caxiense, a nossa OAB aqui em Caxias, eu sempre digo, nós temos já uma estrutura física muito boa. Temos a nossa sede já construída, a sede própria, temos salas da advocacia no fórum e temos um escritório da advocacia, um escritório compartilhado, onde jovens advogados, né, que não tenham condições talvez de alugar um espaço seu, ou mesmo de adquirir um espaço, ou comprar mobiliário, já está todo mobiliado para receber esse jovem advogado. Então, questão de estrutura física, creio que estamos bem atendidos. E sempre coloquei como prioridade na nossa gestão o andamento processual, que é o que a gente está precisando, a gente está sentindo essa falta de ter uma celeridade processual. Temos aí várias dificuldades, quantidade de processos também imenso, estrutura do judiciário que a gente percebe que está deficiente em relação a servidores, para atender a demanda da advocacia. Mas você acha que a OAB, enquanto subseção de Caxias, ela consegue contribuir de alguma forma com essa morosidade processual, com essa lentidão? Eu acho que é uma pergunta que muita gente quer saber, porque esses dias mesmo eu dei uma entrevista a uma rede de televisão estadual em que eu era indagado exatamente sobre a morosidade. E aí, como eu estou aqui com o presidente, eu queria saber se assim, a OAB ela tem como contribuir efetivamente. O que ela faria para poder fazer os processos dos caxienses ou das pessoas que são de outras cidades, mas tem processo aqui, Justiça do Trabalho, Justiça Federal. Como é que eles poderiam ser ajudados pela atuação da OAB, ou então ser alcançados
pela atuação da OAB, já que o senhor disse que a marca que o senhor quer deixar é o combate à morosidade. Exatamente, doutor Frank, que na verdade, diretamente, a OAB não vai dar celeridade a esse processo, que não é a OAB, não são os advogados que estão lá dando andamento a esse processo. Se a gente vai depender dos servidores ou os juízes. E quando a gente fala isso, que vai lutar ou dialogar mais próximo com o judiciário pela questão da celeridade processual, ou essa morosidade que existe hoje no judiciário, é de a gente contribuir com sugestões, contribuir com ofícios. Hoje mesmo a gente assinou em conjunto, somos 19 subseções no Maranhão, então hoje assinamos ofícios solicitando ao Tribunal de Justiça que dê prioridade às expedições de alvarás, devido aos colegas advogados, principalmente, esse recado sabe, que passamos aí praticamente uma semana sem o nosso sistema PJE para estar movimentando ou estar entrada em processo. Então a gente solicitou ao tribunal que dê prioridade a essa expedição de alvarás, que eu acho que é o que mais precisa, tanto o advogado quanto a sociedade, o receber o seu dinheiro. E podemos contribuir com sugestões, com mutirões de processo, mutirões de sentença, mutirões de audiência, mutirões de expedição de alvará. Então é essa contribuição que, na verdade, que eu quero dar ao judiciário e, claro, a toda a classe de advocacia e, consequentemente, beneficiará toda a sociedade. Muito bem. O senhor falando em benefício de sociedade, eu tenho ouvido e estou até com medo de também ser vítima. Estou vendo que vários advogados estão dizendo que seus nomes, suas fotos estão sendo vinculadas em grupos de WhatsApp ou até em mensagens diretas via WhatsApp ou outras redes sociais como Instagram, pedindo dinheiro. Como isso tem acontecido? A OAB tem tomado alguma medida? Que recado você deixaria para o público que pode estar sendo vítima disso, recebeu uma mensagem? É correto o advogado ficar pedindo dinheiro via WhatsApp para cliente? Doutor Frank, doutores, todos os advogados, ou a própria sociedade, na verdade, sim, se pede, né? Até que se pede dinheiro, alguns colegas, alguns advogados podem pedir algum dinheiro, algum adiantamento ou pagamento de andamento processual, pagamento de custas, às vezes se pede, mas deixo aqui o alerta, a OAB já vem com a campanha educativa referente a esses falsos advogados, esses golpistas. Já está no Maranhão, já essa campanha desde o ano passado, desde agosto do ano passado, e claro que em Caxias intensificou esses golpes, está intensificando, utilizando imagens, fotos de colegas, fotos de advogados, com outro número de WhatsApp e entrando em contato com seus clientes, solicitando realmente pagamento de boleto, transferências para algumas contas diversas. Então, o meu alerta é justamente que o seu cliente, ou o cliente que cair nesse golpe, receber essa mensagem de advogado, que inicialmente entre em contato com o seu advogado, entre em contato pessoalmente com o advogado, para ouvir a voz do advogado, ir até o escritório do advogado e conversar para saber a veracidade, até que ponto isso é verdade ou não dessa solicitação desses recursos. E claro que a OAB sempre atenta, fazendo essas campanhas educativas. Eu mesmo, aqui como OAB Caxias, já fomos em sistemas de televisão, de rádio, já para repassar essa informação aos clientes, para não cair nesse golpe. Boa, boa. Me diga uma coisa, a ideia de o cliente ir até a sede do escritório é interessante, é boa. Se porventura o cliente está viajando, ou o advogado está viajando, ou não tem um escritório físico, será que a ideia desse cliente observar que o número mudou, ou então pedir para fazer uma chamada de vídeo direto com o advogado, ou então esperar o advogado supostamente chegar na cidade, também não seriam meios para poder evitar esse golpe? Sim, sim, claro. Todos os meios, Dr. Frank. É justamente isso. O que a gente orienta é que ele
a chamada de vídeo, como você falou, que ele veja o advogado. Já que ele é o cliente, né, então ele conhece o advogado. Então que ele tenha a visão quem é o advogado, falar pessoalmente com o advogado, ouvir a voz do advogado. E claro que a gente orienta a ida ao escritório, que a gente sabe que essas inteligências artificiais, então a gente não sabe até que ponto até a voz pode ser alterada posteriormente, né? Primeiro a gente está com um golpe aí de imagens, com fotos nossas aí em perfis falsos. Não sei se pode evoluir, né? Pode utilizar até a voz. E a imagem também, né? Sim. Agora tem o deepfake, você coloca o rosto, até pedir uma chamada de vídeo é complicada hoje, sim. Né? Então eu debatendo aqui com o senhor, eu acho que realmente uma das melhores maneiras, devido ao avanço da tecnologia, usada às vezes de má fé para golpe, seria de fato a pessoa ir até o advogado. Claro, né? claro. Seria isso. E claro que a gente orienta que a pessoa tanto registre o boletim de ocorrência, levar o número que tá recebendo essas ligações, para registrar, para a polícia fazer essa investigação também de alguns números, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, e que também a nossa orientação, que esse número, no próprio aplicativo de WhatsApp, tem a opção para você bloquear ou até mesmo denunciar esse número, que o próprio WhatsApp, ele cancela o número. Então, pelo menos a gente dá uma certa dificuldade a esses golpistas de tentar procurar outro número, né, para poder fazer essa ligação. Essa ideia é boa, essa ideia de dificultar. E eu até sugiro também uma outra ideia que me passaram, até hoje não fui vítima de golpe, não quero ser, ou pelo menos não estou sabendo ainda, né? Mas uma das ideias que me deram também é que eu poderia permitir que só apenas pessoas que estão na minha agenda pudessem ver a minha foto do WhatsApp, né? Também pode ser uma das medidas, já que nós estamos falando, para dificultar. E é claro que isso não vai resolver de todo modo, mas são medidas paliativas, né? Sim. Doutor, ainda tratando sobre essa questão da sua atuação, é claro, eu quero deixar bem claro que o doutor Elmari não trabalha só, né? O doutor Elmari tem uma equipe. E eu gostaria que o senhor, pelo menos, sei que sua equipe pode ser grande, né? Se a gente envolver comissões e diretoria, mas pelo menos o senhor sabe nos apresentar aqui quem são os seus diretores, quem compõe a direção dessa nova gestão e quem são os conselheiros, para que as pessoas pudessem conhecer, né? Porque às vezes o próprio advogado, ou então o cidadão, né, precisa ir até o OAB ou acha que aquele tema poderia ser alvo de resolutividade ou de contribuição pela OAB e ele não sabe a quem recorrer. E sabendo quem é a equipe, pelo menos ele sabe, às vezes aquela pessoa que é do dia a dia dele ou está na rede social dele, ele poderia buscar como o elo entre a classe e esse cidadão. Então, quem é a sua equipe? Quem está trabalhando com você? Você está sozinho? Como é que está funcionando isso? Doutor Frank, não, claro que a gente não consegue trabalhar só. A gente fala OAB Caxias, mas hoje a nossa subseção aqui, quando eu falo a subseção, a gente trabalha a OAB não só Caxias, mas região Coelho Neto, Aldeias Altas, São João do Soter, Duque Bacelar e Afonso Cunha. Então, são 6 municípios que a gente atende aqui na nossa subseção. Temos que ter, sim, uma equipe grande para trabalhar junto. Então, sozinho a gente não faz nada, então a gente trabalha junto com vários colegas. A nossa diretoria hoje, a diretoria em si, ela é composta por 5 membros, eu como presidente, doutora Samile, hoje é a nossa vice-presidente, tem a doutora Ângela, a nossa secretária, o doutor Antônio Lopes, é um colega de Coelho Neto, ele é o nosso secretário adjunto, e a doutora Nádia, que é a nossa tesoureira. E completando o nosso conselho, que a gente chama os conselheiros da nossa subseção, nós temos o doutor Joaci, temos a doutora Tamara, doutora Francisca Freita, temos o doutor Antônio Melo, doutor Sérgio Barros, doutora Irene. Eu creio que sim. Me perdoe se eu estiver faltando com alguns nomes. Não, mas o senhor foi muito bem. E claro que as comissões. Você sabe muito bem que funcionamos com diversas comissões temáticas, como Comissão da Saúde, Comissão da Educação, Comissão de Esporte. Então, são várias comissões temáticas. Cada comissão dessa existe a figura do presidente, do vice e do secretário que trabalha e os seus membros,
os advogados, colegas que estiverem interessados, tiver simpatia para alguma comissão, que entre na comissão, se inscreva e ajude, entendeu? Vai ajudar não só a comissão, mas toda a OAB, toda uma sociedade. Doutor, foi difícil ganhar essa eleição? Foi fácil? Foi complicado? Não foi complicado? Como é que foi essa sua experiência? É a sua primeira vez que você se candidata para o cargo ou não? Doutor Frank, eu já venho participando, na verdade, sempre de eleições da OAB. Então, não seria tanto uma novidade de como funciona os bastidores de uma eleição, né, da OAB. Já participei, já fui aqui como delegado da Caixa de Assistência, aqui já no período 2009 ou foi 2010, durante 3 anos, aqui a gestão. Já também passei aí por 2 mandatos consecutivos como conselheiro seccional, isso dentro de uma chapa a nível estadual. E hoje é a primeira vez, sim, né, nessa nova gestão, esse novo desafio, que seria a presidência da OAB aqui em Caxias. É a primeira vez, não tinha concorrido ainda antes. Tivemos alguns, claro que nem sempre somos colocados como uma pessoa, figura que teria que ser aquela pessoa de todo mundo. Então temos alguns colegas que tinham divergência, mas tranquilo, fomos chapa única aqui na nossa subseção, conseguimos compor essa chapa única e acredito sim que os colegas que votaram na gente e mesmo aqueles que não votaram, eu estarei aqui sim para representar todos. Então todos serão representados, como eu falei, a minha intenção é essa, já venham conversando com alguns juízes, conversando com alguns ofícios, cartórios de 1º, 2º, 3º, 4º ofício, a gente já teve essas conversas. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava no cartório também já tendo essa conversa para trazer novidades à advocacia, levar um pouco essa advocacia extrajudicial. Então a gente vai ofertar vários cursos, vamos ter rodas de conversas com cartórios, vim também já com delegados, já conversar, amanhã também já tem outras conversas com a Polícia Federal. Então a gente está tentando ter esses diálogos para ter essa proximidade com todos os órgãos existentes em Caxias. Me diga uma coisa, o senhor falou muito bem do seu conselho, aqui eu mando um abraço a todo o conselho, a diretoria, as comissões. Eu queria saber do senhor, existem outros segmentos como educação e saúde do advogado? Existe essa estrutura para esses 2 temas? Existe sim, doutor Frank. É conhecedor também de todos os colégios de advogados, que a OAB ela funciona, temos a nossa OAB sim, mas tem a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que ela cuida mais dessa questão profissional do colega. Então temos cursos ofertados, pós-graduação hoje a nível estadual de forma gratuita, está sendo ofertado, e esses cursos, vários cursos de iniciação à advocacia, que vamos focar sim a jovem advocacia hoje com cursos de iniciação, ensinando como fazer uma petição inicial, ensinando como mexer, movimentar dentro do sistema do PJE, que é o sistema utilizado na justiça. E, claro, como eu falei aqui do cartório, já temos também previsão para a gente fazer esse curso, essa conversa com os cartórios, para tentar repassar aos colegas também a importância da advocacia extrajudicial, que até de forma mais célere, mais rápida, talvez se resolva algum problema, ou até coisas simples, que tem colega que não sabe, termina ajuizando uma demanda que pode, além de inchar a justiça, levar tempo para ser resolvido. E no cartório pode se resolver em 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, entendeu? Então a gente vai tentar repassar todas as informações. É bom para o advogado. Sempre que eu digo que é bom para o advogado, eu também estou dizendo que é bom para a sociedade, porque o advogado ele representa o interesse social via de regra, né? Então, assim, eu lhe pergunto um outro ponto. A gente está falando de sociedade e eu vejo hoje alguns desafios. Um deles é a jovem advocacia, né? Até quando eu disse que eu iria entrevistar o senhor, alguma pessoa pediu para ele perguntar assim, pergunta para ele se advogado ganha dinheiro ainda, se ainda dá para ganhar dinheiro,
como é que está a advocacia aqui em Caxias, ou na região, ou no Nordeste. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre esse movimento hoje de advogados blogueiros, por que não dizer assim, né? Para não usar os outros termos, né? Advogados que se expõem na internet, que fazem vídeo, que fazem memes, que fazem dancinhas. Então vamos por partes. Vamos deixar os memes para daqui a pouco, vai ser a nossa última pergunta, mas o senhor já fica pensando aí em segundo plano. Mas hoje, como é que está a advocacia? O advogado, eles têm ido até o senhor e têm reclamado que não conseguem ganhar dinheiro, que a advocacia se acabou, não existe mais advocacia, advogado agora está trabalhando em outras atividades para poder pagar as contas da casa, da família, ou fazer uma renda extra. Como é que está hoje essa questão? Como é que o senhor vê? O senhor como presidente, mas também o senhor como advogado, o senhor tem muitos anos de advocacia. Como é que o senhor vê a advocacia de 2025 para frente? Você vê de maneira pessimista? Você vê de maneira otimista? Como é que o senhor está vendo essa advocacia para hoje, principalmente para o jovem advogado e também, por que não, para o advogado com mais experiência? Doutor Frank, como toda a profissão, a gente sabe que tem colegas, alguns se destacam, outros nem tanto. Toda profissão isso é normal de acontecer. A advocacia, digo sim, que ainda acredito que ainda consiga ter um retorno financeiro. Claro que depende de conhecimento, por isso essa oferta de cursos para qualificar mais ainda o colega. Passamos aqui até um pouco, você perguntou anteriormente, cortando um pouco essa parte, mas da parte de saúde do advogado, temos a Caixa de Assistência hoje dentro da OAB, que ela atende a advocacia com, como é que eu digo, em clínicas. Tem clínicas que dão descontos, tem um próprio, dentro da sede da OAB, tem um consultório odontológico atende em Caxias, que atende gratuitamente aos advogados, clínica odontológica, além de descontos em lojas, restaurantes, lojas de roupa. Então, tem vários descontos. Então, isso também a gente pede que os advogados também aproveitem esses descontos, esses benefícios que são trazidos à classe, que sejam também aproveitados. E retornando um pouco a essa parte do recurso financeiro, do retorno ao advogado, eu digo que sim, eu acredito. Temos colegas, sim, que a gente percebe visivelmente aí até que estão bem mesmo dentro da sociedade. Então, eu creio que se algum colega está ganhando dinheiro, eu creio que outros também possam também ganhar o seu dinheiro. E essa facilidade, quando eu falei de escritório, falei de algumas salas que tem, também tudo a OAB incentivando ao colega a iniciar a sua advocacia. Claro que, como toda profissão, repito, não é fácil. Não é fácil. Você tem que primeiro fazer a sua clientela, ter os seus clientes, mostrar que você tem conhecimento, mas tem condições sim. Nós, doutor Frank, já estamos talvez há tempo na advocacia, passamos por alguns setores, já até abusamos de algumas ações, algumas demandas. Talvez a gente já tenha que dar um pulinho a nível de tribunal, a nível de STF, não desmerecendo nenhum colega, que eu acho que todo mundo e a gente também precisa, claro, de toda a advocacia aqui da base. Eu entendi o senhor está falando da ideia de reinvenção, né? Claro. De reinvenção, de crescimento, né? Você precisa crescer, né? Eu entendi. Quando a gente fala, às vezes, eu preciso dar um salto maior, pode parecer uma arrogância, mas não é. Sim. É um sonho, é um desejo. E digo logo, não é fácil. O advogado do interior, ele fazer sucesso numa capital, ele ser demandado, procurado numa capital, ele ter até um network nessa capital, aí nós estamos próximo de Teresina, mas também estamos a 300 e poucos km de São Luís, que é a capital do Maranhão, não é fácil, não é para qualquer um, porque exige o quê? Exige dedicação, exige empenho, exige estudo, articulação, enfim, tantos outros elementos. Eu entendi a sua colocação, não percebi no senhor a ideia de arrogância de forma nenhuma. Não, é por isso que eu também tive essa cautela de falar, porque na verdade não é essa arrogância, realmente não seria. E o que eu digo isso, o que precisa é isso, que você falou, é reinventar.
se qualificar mais, tentar crescer realmente. E isso, claro que É toda fácil advocacia ou não é? não é fácil. Claro que não é fácil. Mas como toda profissão, repito, nada é fácil. Nada é fácil. Você tem que correr, tentar resolver, tentar correr atrás do seu objetivo. O que você almeja para sua profissão. Então isso é que você não deve desistir. E quanto aos advogados, as advogadas que estão buscando, até conectando com o tema financeiro, buscando um espaço nas redes sociais. O senhor vê isso de uma maneira errada, ruim? O senhor vê limites? Existem limites? A OAB nacional, estadual ou local, que é que o senhor preside em Caxias e região, como é que ela consegue compreender isso? Os advogados podem ficar fazendo dancinha ou pode ficar fazendo meme? É normal? É natural? Ou tem que ter um limite? Qual seria esse limite se houver? Doutor Frank, na verdade, você conhecedor e muitos colegas, claro, nós temos o nosso estatuto da OAB, que é o que as regras, que é o que rege aqui, limita a gente em alguns pontos. E temos, claro, algumas limitações em questões de propaganda, de marketing jurídico. Temos algumas limitações, que na verdade eu não digo nem tanto limitações, mas a forma de sair essa proibição em algumas divulgações, algumas propagandas, foi para igualar todos os advogados. A gente ouve alguns colegas, principalmente os mais novos, reclamando por que a OAB não libera para fazer propaganda de qualquer jeito. Eu acho que isso seria prejudicial a nós, advogados, que limita aqui numa cidade do interior, vou dizer assim. Por quê? O senhor já imaginou um advogado aí de São Paulo, que tem um escritório imenso, ganha muito dinheiro realmente, ele pode fazer uma propaganda aí na televisão, no intervalo da novela da Globo aí, no intervalo da novela de outra, desculpa estar te citando, mas... Não, tranquilo. Mas numa televisão, fazendo uma propaganda, que talvez a gente não teria essas condições financeiras de colocar uma propaganda. Então seria até injusto, né? A gente talvez perderia cliente nesse sentido, por isso que a OAB limita. E claro que a gente percebe, doutor Franco, alguns excessos de alguns colegas, voltando aqui à nossa realidade, à nossa subseção, a gente percebe alguns excessos de colega. Falo muito com alguns colegas esse limite de ser debochado, entendeu? E de ser arrochado, né? Então, acho que tem um limite. Uhum. Então ter muito cuidado com esse limite, que talvez esse cuidado de não botar a profissão ou a advocacia de forma debochada. Eu vi aqui a gestão passada, na figura da doutora Amanda, a quem eu mando um abraço, ela começou a fazer um trabalho de conscientização junto à OAB e que também ela entrava em contato quando havia assim, algum colega que era denunciado por outro colega que estava, digamos que exagerando, né, nessa busca, às vezes beirando até uma captação ilícita de clientela, ou então fazendo o que o senhor disse aí, se expondo de modo a captar e a desigualar essa competição sadia, legal entre os advogados. A sua gestão vai continuar esse trabalho de diálogo, de conversa com as pessoas que estão desejando ir para o digital? Como é que o senhor pensa isso? Sim, claro, doutor Frank. O meu pensamento sempre foi esse. Eu acho que a gente tem, quando eu coloco aqui, dialogar com o judiciário, dialogar com órgãos extrajudiciais, não quer dizer que a gente não deva começar pela nossa casa. Então também a gente vai dialogar com a advocacia, no sentido utilizar a própria ESA com cursos mostrando marketing jurídico, como fazer um marketing jurídico, a gente vai ter um curso específico também para isso. E, claro, ouvir reclamações, sim, a gente sabe que, independente de tudo que a gente faça, de melhoria, de informações, sempre tem algum colega que talvez extrapole, e a gente vai ouvir, sim, algumas reclamações, chamar o colega, orientar o colega. Talvez a gente percebe até, durante esse tempo que eu estou em OAB, eu percebo que até que tem alguns colegas que fazem, eu não vou dizer um pouco desconhecimento, porque ele tem um estatuto ali, ele poderia ler, mas fazem de boa fé. Uhum. Fazem de boa fé, talvez sem no intuito
de estar querendo ferir o estatuto, mas a gente vai sim chamá-lo, conversar, orientar do que pode e do que não pode ser feito. Partindo dessa mesma esteira, antes da gente terminar nosso bate-papo aqui, eu vou fazer só uma última pergunta, que aproveitando essa questão de fiscalização do advogado pela própria categoria, pela própria OAB. Se um advogado, é só uma pergunta teórica, não que aconteça, mas se porventura um advogado recebe honorários e não repassa esses honorários para o seu cliente, ou repassa menor do que foi combinado, a OAB intervém nisso, poderia procurar a OAB ou a diretoria que o senhor acabou de citar para verificar isso? Ou seja, existe uma fiscalização, um processo disciplinar que a OAB possa fazer contra esse advogado para que ele faça o que de fato é determinado em lei, ou se existe, nunca acontece, nunca vai para frente, compensa fazer essa ilegalidade ou não? Como é que isso funciona para a população poder entender? É a nossa última pergunta. Na verdade, doutor Frank, como a gente sabe já também, o crime nunca compensa. O crime nunca compensa. Temos sim, a OAB abre processo administrativo, disciplinar, contra algum colega que pratica alguma irregularidade. É um processo, então tem que dar todo o devido processo legal, que a gente sabe, então toda a oportunidade do colega se defender. A gente sabe também que tem alguns clientes que talvez criam alguns fatos, imaginam alguma situação que não foi o que foi acordado. Então a gente não vai condenar nenhum advogado de imediatamente. É aberto um processo, onde ele tenha toda a oportunidade de fazer a sua contestação, de fazer a sua manifestação, mas sim, a OAB é atenta a essas situações, são abertos sim processos disciplinares, e se caso for constatado a irregularidade do colega, infelizmente temos que punir esse colega. É assim que funciona, porque eu acho que, como tem muitos colegas, acho que a maioria da advocacia trabalha corretamente, não podemos deixar que um ou dois manche toda a classe. Certo. Logo porque eu acho que já existe aquele estigma, né? Existem algumas pessoas que têm aquele estigma que o advogado é uma pessoa enrolada, é uma pessoa... confundem até a expertise que o advogado precisa ter, estudar, ler bastante, com a má-fé, né? Então, às vezes, as pessoas utilizam até aquele termo esperto, mas com uma natureza negativa, né? Para o advogado. Por isso eu lhe fiz essa pergunta. Sim, e é claro que esses processos disciplinares é uma resposta não só à classe da advocacia, mas para a sociedade, para o judiciário. Então é a resposta. E estão andando, doutor? Vão andar esses processos? Eles existem? Claro que você não pode falar nome de obra, nem que é isso, mas eles existem, eles vão prosseguir, estão prosseguindo? Tem, todo o Maranhão você sabe que tem processos disciplinares e sim, vamos dar andamento. Como eu falei, a gente vai ter que dar uma satisfação tanto à sociedade, ao judiciário, a outro colega, entendeu? Que a gente, além dessa questão que você falou de processos, que o advogado fica com o dinheiro do cliente, que são alegados, também temos advogados que entram na causa de outro advogado, você sabe que não é permitido isso. Tudo isso se transforma num processo disciplinar. E claro que a gente tem que julgar. Claro que tem alguns processos em andamento, vamos dar total andamento a esses processos, sim. Pronto. Doutor, eu gostaria de ficar mais tempo com o senhor, mas já são 12, 13, né? Então nós vamos finalizar, para até não fazer um podcast cansativo, né? Mas eu acredito que foi bem esclarecedor, ajudou bastante. Eu teria muitas outras perguntas para a gente poder tratar, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Quero agradecer de forma especial à Rede Torre Centro, que patrocina e fomenta esse episódio. E se você deseja também atrelar sua marca ao Mesa e Café Podcast, entre em contato conosco pelas redes sociais, e também quero agradecer a nossa sócia, a advogada Zilka Betânia, que está conosco aqui e que está por trás das câmeras organizando todo esse momento, e que você possa, né, também em contato com ela e se dispor, né, também a vir. Nosso podcast está aberto para toda a sociedade, para toda a comunidade, a ideia é esclarecer. Eu gosto demais desse podcast, então por isso decidi também contribuir dessa forma. Então, doutor, suas palavras finais, meu muito obrigado desde logo. Doutor Frank, primeiro,
coloco aqui e faço o chamamento a todos os colegas advogados que venham ajudar a OAB. Não seria a gestão da Elmari ajudar a Elmari, seria ajudar realmente a OAB. Então faça esse chamamento, todos os colegas venham, participem de comissões, sugerir ideias, entendeu? A gente tentar resolver, porque a gente precisa disso. Eu acho que é uma classe, a gente está lutando em prol da classe, em prol da coletividade. A gente não está brigando aqui pelo Elmari, pelo Dr. Frank, não seria isso. Então a gente precisa dessa ajuda de todo mundo, independente de qualquer coisa. E agradeço, sim, você a me chamar por cá, a gente dar essa primeira entrevista. Muito bom, gostei. E é uma conversa sempre descontraída, é uma conversa que talvez isso veja a própria sociedade com outros olhos, desmistificar um pouco que o advogado é aquela pessoa trancada, fechada, que fala difícil, entendeu? Então a gente tentar esclarecer também tudo isso. Agradeço a colega Zilka, que está ali atrás das câmeras, que o Dr. Frank falou, sempre parceira também, e me coloco à disposição, claro, de todos, tanto os advogados, como eu já falei, e a própria sociedade, tiver algum questionamento, alguma dúvida a fazer, a perguntar, a gente está à disposição. Eu que agradeço pela sua atenção, e esse é o podcast Mesa e Café, né? Porque o nome está aqui sugestivo, acho que está aparecendo na câmera, né? No outro momento nós vamos tomar um café e quem sabe até depois daqui, tá? Um abraço e estejam conosco nesse projeto, continue compartilhando, divulgando para que nós venhamos a chegar a mais pessoas. O nosso projeto aqui é extremamente informativo. Tchau, tchau e até o próximo.